Agora a gente vai para o que está acontecendo neste momento, o que marca esta quinta-feira. Som e fúria no mercado financeiro. O dólar está nas alturas, bateu 5,70, a bolsa está derretendo. A situação piorou depois que chegou a notícia de que a PEC dos precatórios, aquela que já daria um calote em cerca de 50 bilhões de reais em dívidas que o governo teria de pagar no ano que vem, além desses 50 bilhões de reais em dívidas que serão adiadas para que esse dinheiro possa ser usado, ele abre um espaço para mais 40 bilhões de reais, mudando a lei que é conhecida como a maior conquista da credibilidade fiscal do Brasil desde a crise econômica que chegou ao auge em 2016, a lei do teto de gastos. Então, o rombo se aproxima dos 100 bilhões de reais e o mercado financeiro está fazendo as contas de até onde ele vai para tentar mostrar para o governo que o caminho escolhido por Bolsonaro, de olho nas eleições, vai trazer prejuízos, talvez antes de apresentar os benefícios. E aí tem um personagem que está no centro desse embate. E ele aparentemente jogou a toalha. Eu estou falando do ministro Paulo Guedes. A Renata Agostini traz um relato alentado sobre como está o clima dentro do Ministério da Economia, desde que, na noite de ontem, ficou claro que a derrota era iminente. Seria impossível dobrar, convencer o presidente da República a criar um programa social que caiba dentro do orçamento do país. O país vai fazer dívida para bancar esse Auxílio Brasil, que termina em dezembro de 2022. Coincidentemente, junto com o primeiro mandato de Bolsonaro, que está buscando a reeleição. Renata Agostini conta pra gente agora um pouco da impressão, Renata, do ministro a respeito da saída que foi encontrada pela política para Bolsonaro conseguir dar essa cartada e tentar reverter a queda de popularidade dele nessa fatia mais expressiva da população, a que ganha até 2 salários mínimos e que lida hoje com inflação alta, muitos índices já, muitos elementos perto de 2 dígitos, desemprego e desalento. A cartada é o Auxílio Brasil, mas está custando a credibilidade do governo liberal, do governo sob Paulo Guedes. É isso, Dani. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O ministro tentou fazer isso ontem, naquela live, mas hoje, nos bastidores, tentou reforçar que essa solução de ou fura o teto ou muda o teto, que na prática dá o mesmo, não é apoiada pela equipe econômica, que até o fim a equipe econômica argumentou por um auxílio que ficasse em R$300, que é o que ele defendia, que é o que caberia dentro do teto de gastos. Essa versão final de R$400 com modificações aí no teto de gastos foi formulada pela ala política, que ganhou sim essa queda de braço. O presidente, no final, deu a ordem, tem que ser R$400. O ponto que ficava era se fazia para essa complementação um valor fora da regra atual ou se modificava dentro a própria regra do teto de gastos, aumentando, então, esse limite para que o Auxílio Brasil coubesse lá dentro. Na visão de Paulo Guedes, muda muito pouco de forma prática. O mercado está reagindo porque tem de reagir mesmo. Ele classificou assim para pessoas próximas: mudar a regra do teto, modificando esse período que se conta aí da inflação, a gente pode explicar já como que se faz essa conta, é meritório. O governo já discutia isso. Seria preciso mesmo fazer algum ajuste, mas fazer isso agora, nesse momento, será visto como oportunismo e, na verdade, é. Ele está entendendo que é um momento muito difícil, sim. Dentro do Ministério da Economia, eles classificam como um clima de velório, é derrota. E isso pode significar novas baixas na equipe econômica? O ministro admite nos bastidores que sim, que pode haver a partir da confirmação dessa mudança. Ele pensa em mudar a sua posição, pensa em pedir ali para sair, ele tem dito que não. E ele tem dito a pessoas próximas o seguinte: o lema que eu sempre coloquei era no retreat, no surrender, ou seja, sem recuo, sem recuar e sem, perdi a palavra, no retreat, no surrender,
sem se deixar recuar. Sem Me ajuda, render, Dani. Sem se render, isso. Veio. E o que ele está vendo... Sem recuo e sem rendição. É isso. E o que ele está vendo nesse momento é a equipe dele, sim, se rendendo. Renata, tem 2 pontos aí que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui com você. De novo, é um bastidor importante. A Renata traz a leitura do próprio ministro a pessoas da mais alta confiança dele sobre o que ele está vivendo neste momento. Está ruindo a era Paulo Guedes com a Bíblia, né, liberal debaixo do braço, ruiu, acabou. O que se tem agora é uma nova cara do governo Bolsonaro, um governo focado em medidas populares. Muitos, os críticos dirão populistas, mas o fato é que o governo que pregava ali seguir todas as regras da economia, menos Estado, menos intervenção, crítica a programas assistencialistas, acabou. Aliás, gente, a gente até ia antecipar, mas o presidente acabou falando, vem mais benefício por aí. O mercado já foi avisado de que vai ter, inclusive, auxílio para o diesel, porque Bolsonaro quer fazer um aceno aos caminhoneiros, que são ali base dele. A Câmara está votando uma série de desonerações. Tudo isso é dinheiro, custa dinheiro e não cabe mais no orçamento do país. Renata traz 2 informações. Sim, haveria de ter alguma mudança no teto de gastos, na lei do teto de gastos, porque estava deixando o orçamento absolutamente estrangulado, dificultando muito a gestão do país. Paulo Guedes admite, o problema é o momento. Parece oportunismo e foi o que ele disse a aliados, segundo a apuração da Renata. E por quê, Renata? Eu acho que aí a gente precisa desdobrar um pouco. Porque a sinalização que vai para o mercado é que o governo entrou na lógica eleitoral já. Se você buscar na memória, tem uma frase famosa da ex-presidente Dilma Rousseff, perto da eleição, ela diz, na eleição a gente faz o diabo, né? Para ganhar a eleição a gente faz o diabo. Ficou muito marcado isso, porque havia ali a ideia de que o Estado, o governo, pagaria o preço que fosse para conseguir alavancar sua popularidade. E a impressão que Bolsonaro passa neste momento, 1 ano antes da disputa eleitoral, é a de que ele já começou a admitir fazer o que for preciso, inclusive enterrar o símbolo, digamos, desse governo liberal, que é o ministro Paulo Guedes, agora já de véspera, né? Dani, o que o ministro tem dito é que, apesar de, sim, ser uma derrota e tudo isso que você pontuou, ele se vê como uma peça importante ainda dentro do governo. Ele tem repetido bastante que ele faz contenção de danos, como ele usa essa expressão em inglês que eu acabei de falar, ele também usa damage control, contenção de danos. E na visão dele, permanecer no governo é conseguir fazer uma oposição a planos que ousem ali... ousem estragar ainda mais essa definição do governo, que seria na linha do ajuste fiscal. O que a gente está vendo hoje, a escolha da política foi, para acomodar essa ordem do presidente de gastar mais, é antecipar uma mudança na metodologia da regra do teto de gastos. A gente antecipou ontem aqui de noite que esse era o caminho escolhido pelo governo, uma apuração de muitas mãos, eu, Thaís Arbex, Bárbara Baião. É isso que a gente está vendo agora o relator da PEC dos precatórios, Hugo Mota, anunciar. Para a equipe econômica, o resultado prático é o mesmo e o mercado tem razão de gritar. Por mais que eles vissem dentro da regra de teto de gastos hoje, sim, espaço para aperfeiçoamento. A questão é que essa regra do teto de gastos só preveria uma modificação lá na frente, em 2026. A ideia de ver como oportunismo está aí. Por que mexer agora? Porque precisa gastar mais.